Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunes, esse é o programa Vida Inteligente, trazendo o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para nos falar sobre um tema fascinante que se apresentou para ser falado. E é bom, ele é muito extenso, eu já vou ler para vocês a sinopse do que eu mandei pela mala direta e para a gente começar bem aqui. Antes de mais nada, como é que você está, Jorge? Tudo bom? 100%. 100%, assim que é bom. Vocês estão percebendo aqui, né? Hoje nós estamos... Ele não está com... Vocês viram? Não tem reclamação, ele está bem. Olha só, a temperatura está agradável aqui. Sem comentário. É, né? Eu não vou comentar nada, mas tudo bem. Eu estou com roupa de esqui dos pés até no pescoço. Esse brother é brincadeira, viu? Então, mas hoje amanheceu aqui em Floripa 9 graus aí. Realmente, mas está suportável aqui, né? Uhum. Então é isso. Então deixa eu passar para vocês aqui, para a gente aproveitar bem o tempo. A sinopse que eu mandei, vocês já devem ter recebido. Esse é um trecho, isso aqui é uma escrita do professor Henrique José de Souza, que fala sobre o tema que nós vamos abordar hoje, que é almas irmãs. Opa! Almas irmãs? Outros vão pensar almas gêmeas, almas afins. Nós vamos falar sobre isso. O que é isso? O que tem de real, o que não tem de real. E esse trecho que eu vou ler, que é de autoria do professor Henrique José de Souza, vem de um texto que ele escreveu, cujo título era O Papel dos Cometas. E esse trecho que vocês receberam é o seguinte: duas almas irmãs ou mônadas que se compreendem sabem muito bem que esse amor consciente, premeditado, lógico, evolucional e, portanto, dentro da lei, exige a prole, a família, o santuário do lar, que é tudo na vida. O outro amor, ele se refere, né? É a prostituição disfarçada, principalmente para aqueles que repudiam a prole, repudiando, portanto, o verdadeiro amor de Eros, o amor heróico da evolução humana, e não o passional de Mara, o deus tentador das teogonias orientais, que tem por símbolo alegórico o deus Momo dos ocidentais, o deus da carne, do carnaval ou vale da carne. Esse rei Momo que a gente fica aí hoje elegendo, e ele comanda o carnaval. Quem não tem filhos, que adote-os de outrem, e será aos olhos da lei, aos olhos de Deus, o verdadeiro pai desses entes queridos. É o karma deste ou daquele casal, que concorre para a esterilidade. Mas o casal digno ou espiritualizado procura oferecer o seu amor, que foi a razão de ser da sua união ou matrimônio, a uma ou mais crianças que bem poderiam ser de seu próprio sangue. Nesse texto tem quantas coisas estão inseridas aqui? Dá para fazer alguns programas, né? Exatamente. Cada tomada de fôlego dá um programa. Perfeitamente. Então tem muita coisa inserida, né? Então, porra, nossa senhora. Tem a questão, outro dia até se perguntou sobre a questão da adoção, da gente conversar. Foi. Aí você tem a resposta nesse texto. Né? Então, tá vendo? É um tema que muita gente até pedia pra gente aqui, pede, né? A adoção. Mas é uma coisa que tem... O que você fala sobre... Por que a gente não foca o termo adoção? É porque, assim, para ser justo na conversa, né, você tem que começar a conversa que tenha início, meio e fim. Claro. E aí, dependendo do nível que se aprofunde, né, ou que seja necessário se aprofundar para realmente esclarecer todo mundo, daí pode passar conhecimentos que daí pressupõem ou necessitam de uma série de conhecimentos complementares anteriores. Então, por isso é melhor não conversar. Certo, então, mas dá para abordar superficialmente aqui, como nós vamos fazer hoje. Aqui isso. A questão da adoção, né? Sim, claro. Daí, nesse trecho, nessa frase, está explicado que quando o casal ele adota a criança, para todos os efeitos cósmicos divinos, aquela criança é filha deles, porque a convivência é que estabelece o karma familiar nesse caso, né? Tem até um jargão aqui que diz que pai é aquele que cria, né? Porque todo dito popular, na verdade, é um dito esotérico. Sim. Que foi colocado uma maia sobre, né?
E aí às vezes acontece assim, a criança, ela tem ligação com a família que um dia a vai adotar, só que ela ainda tem um resgate humano para ser feito com a família que a gerou, com o pai e mãe que a geraram. Esgotado aquilo, ela fica à disposição para começar uma outra vida. Então é 2 vidas em uma só. Olha que interessante. E geralmente daí a convivência com os que o geraram é a mais complexa possível do ponto de vista humano, né? Ou cria, ou abandona, ou foge, ou dá, não pode criar e tal, briga. Aí fica assim, que assim, experimentou todo o fel, né? Mas tem um aspecto que é assim, não existe acaso. Nesse caso não existe inocente no conceito humano. Se a criança ela está naquele lar complexo, é porque era exatamente o que era necessário para ela e causas geradas por ela, pelo ente que ela representa. Então, assim, se eu faço uma dívida, né, eu vou ter que pegar e resgatar essa dívida para seguir em frente com a minha vida. É exatamente isso. Resgatou, né, cumpriu o previsto, então aí você vai seguir o teu caminho aí já na tua família de direito, não mais na tua família de karma. Então, é a diferença entre germano e frater, né? Bom, a família de início, na época de Roma, os fâmulos eram todos os membros de uma casa, inclusive os escravos. Já falamos sobre isso, inclusive, legal, isso, é bom relembrar. E aí os gens, né? Os gens era o filho de pai e mãe. Então, dentro da família, só alguns são gens, né? Os outros estão ali. Isso que é genealógica, né? E de germano, né? Então, alguns são gens, são germanos, são irmãos, né? E os outros fazem parte do fâmulo da família. Hoje, há o termo frater, né, de onde derivou brater, do proto-indo-europeu, que deriva todos os tipos de irmandade. Daí o frater, o fraterno, ou o amigo, né, ou o irmão de fraternidade, é aquele que é teu irmão por opção, diferente do irmão de karma. Então, muitas vezes as pessoas têm mais afinidade por um frater do que por um germano. Olha só, já entramos no título da palestra, não é uma irmã, né? Tá aí, ó. Já estamos lá. Exatamente. E até porque daí o alma gêmea, os gêmeos, né, são aquelas almas que nasceram, gêmeos nascer no mesmo instante, né? E não se aplica sobre aspecto nenhum, né? Mas já vamos falar. Bom, é uma curiosidade. Então, essa que é a questão da adoção. Então, se o casal tem um filho adotado, esse filho pode ser assim... Ele não é filho do acaso, então, nunca? Não, ele é filho deles, de quem adotou. Sim, então não existe acaso nisso. Não, é como se fosse assim, a alma daquela criança é filha do casal que o adotou. O corpo daquela criança é filho do casal que o gerou e também... Olha só, que interessante. Tem uma coisa muito linda nesse processo, né? E às vezes o pré-nascimento... já está, assim, há um determinismo nessa sequência, né? E às vezes daí aí há um complemento que é para desenvolver ou complementar um amor que não foi dado anteriormente para aquele, que daí então ele vem e há todo um processo de adaptação ou de negação do filho, porque o filho que está vindo adotado, ele não consegue compreender que aquele que adotou é a família dele, né? Então, há todo um processo de adaptação daquele filho àquela família. E a família tem que aprender a amar, porque o filho pode ser de uma outra raça, de uma outra região, de um outro país, de uma outra nação, de uma outra cultura, de um outro pensamento. E aquele choque, aquele segundo choque para quem nasceu e o primeiro choque para quem adotou, né, seria o equivalente se ele tivesse nascido daquela própria família. Por assim, você chega numa escola de iniciação, você é um adotado, porque aqui há uma família composta. Você nasceu de outra família humana, karmicamente, você vai penar, vai parar para lá, para cá, para cá, para cá. Chega na hora em que você está pronto para ser adotado, para encontrar não mais teus germanos, teus irmãos de karma, mas teus fratres, teus irmãos de lei, né? Aí você vem para essa família espiritual e ali você tem todos os embates naturais.
Olha que bacana, é bem isso mesmo, é interessante. Não, mas é isso mesmo. Agora, eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade nessa questão da adoção, que é o seguinte, vamos supor, é um tema que a gente não aborda aqui também e nem vai abordar. O aborto, vamos supor, aconteceu um aborto espontâneo ou por problema de gestação. Assim, esta criança que foi perdida dessa forma, ela pode vir por meio de adoção depois? É como você disse, esse é um assunto que nós não vamos abordar. Então tá. Beleza, respondido. Tá aí, ó. Então tá respondido. Então vamos seguir. Bom, se fala muito de... Só um complemento, às vezes acontece assim, por assim, a mulher tem uma filha e aí a irmã dessa pessoa é que na prática é quem cuida da filha. Sim, tem muito disso. Então, quem cria não é uma a adoção, tia, a avó. Não é uma adoção legal. Sim. Né, do ponto de vista social, institucional, né? Mas é exatamente como se fosse uma adoção, porque como você falou antes, pai e mãe é quem cria. É quem molda, né? É isso aí. É interessante, olha só. Tem muita... Viu algum assunto e, nossa, vai render muito. Não, e aí, às vezes, o amor que quem cuida ou quem adota tem pela criança é tão ou mais profundo do que se tivesse sido a mãe biológica e a recíproca verdadeira. Às vezes a criança se envolve pela mãe adotiva ou por quem a cria, um amor mais profundo e consciente do que aquele que ela teve ou poderia ter com a mãe biológica. Coisas de karma, né? Que é uma coisa muito linda, né? Legal. Então essas coisas que a gente não pode falar aqui, onde se pode obter essas respostas? Então, assim, não existe nada que não possa ser falado. Sim. A questão são os pré-requisitos para que você Perfeito, pré-requisitos. É porque, às vezes, um conhecimento é colocado de maneira desconexa em tempo e local, ao invés de ajudar, ele prejudica. Concordo. Porque a pessoa daí ela chega e quer interpretar o filme por 1 minuto do trailer. Não sabe, né? O que acontece. E aí ela pega aquele 1 minuto... Isso. Ela vai incorrer em erros ou interpretações erradas. A responsabilidade é minha e tua que demos esse alimento. Perfeito, assina embaixo, está certo. Por isso que daí então há esse cuidado, né? E até porque assim, o conhecimento iniciático, ele funciona como um catalisador, né? E o catalisador ele vai agir de forma diferente de acordo com a mistura de elementos. Então a gente nunca sabe como o conhecimento vai agir em você, em mim, em você e nas outras pessoas. Isso é. Por isso que cada um tem que trilhar o seu caminho em busca da sua família espiritual, passar por todos os percalços, todas as dificuldades, né? Até que você realmente se torne uno com aquela família e passe a compreender o pai e mãe, para ser então digno, não do amor deles, porque o amor deles você recebeu no dia que você entrou na família, né? Mas para você ser digno de compreender a profundidade daquilo que estão te dando, que no nosso caso da escola de iniciação é conhecimento. Muito bom. Alma irmã, o que é alma irmã? Já perguntei para você aqui, mas eu também não lembro a resposta, né? Porque aqui a gente fica focado no que a gente está falando aqui, né? Uhum. É um tipo de energia diferente, já falamos aqui, é um mundo à parte. Eu perguntei para você em uma certa ocasião, porque existem pessoas, independente de entrar sexo na questão, se é homem ou se é mulher, que você tem uma empatia, uma afinidade, você vê uma... Estamos tirando qualquer conotação de origem sensual ou erótica disso aqui que eu estou falando. Você vê, você encontra alguém, puxa vida, você tem um carinho por aquela pessoa, você reconhece naquela pessoa aquela sensação de um irmão, que a gente sabe qual é a sensação de irmão. Mas você nunca viu essa pessoa, ou então você cruzou com essa pessoa, o Jorge acabou de dizer, independente do continente, né, que muitas vezes pode... Você vai lá para a África e de repente você cruza com uma pessoa de uma cor totalmente oposta à sua e você, puxa vida, tem alguma coisa nessa pessoa que é... Você vai lá e cruza com você mesmo, encontra você mesmo em um outro tom de pele, uma outra linguagem, é comum isso. Sim, mas você precisa, para acontecer isso, você precisa gostar de você, né, para você poder... Então, não, eu digo, é comum encontrar você mesmo em outras pessoas, assim. Então, agora vamos começar por aí.
o que há de verdadeiro nisso? Porque se fala, o que é muita, nossa senhora, que a gente é bombardeado de informação, alma irmã, alma afim, alma gêmea, alma isso, alma aquilo. Você sabe que esse assunto, assim, foi muito bom você ter escolhido, porque é um grande libertador. Se a gente tiver isso nessa conversa de hoje, se diminui muito o sofrimento de muitas pessoas, porque talvez um dos maiores enganos, uma das maiores fraudes que se propaga no Ocidente seja essa questão de almas gêmeas do ponto de vista de amor passional, né? Isso não existe, né? E aí isso desvirtua completamente a compreensão da própria existência, coisa séria, né? E então a gente consegue explicar. Então, bom, primeiro assim, para quem está chegando para assistir esse programa o título vai ser Almas Gêmeas? Não, Almas Irmãs. Muda para Alma Gêmea para a gente pegar os perdidos, né? Porque assim, se você daí está vindo para assistir esse programa por conta do título Almas Gêmeas ou Almas Irmãs, né, tem dois aspectos, né? Primeiro, o aspecto positivo. É positivo porque, pelo menos, a pessoa acredita em reencarnação. Pelo menos, o que já é nesse mundo louco que a gente vive hoje, de final de ciclo. Então, isso em si já é um grande ganho, né? Você acreditar que tenha que haver um ciclo, porque não teria sentido, por exemplo, porque o gêmeos é aquele que nasceu no mesmo instante. Sim. Se nasceu do zero no mesmo instante, não tem como desenvolver uma empatia integral ao mesmo tempo em uma vida, se não existe nada antes nem nada depois. Então... E a alma é única, não é? A alma não é única? Lógico. Então como é que pode ter uma alma gêmea? Não, mas nós vamos conversar com não, exatamente, Mas então, para você estar acreditando em alma gêmea, então pressupõe-se que você tem que acreditar na reencarnação, que não, você é minha alma gêmea e depois nós vamos nascer de novo e vamos ser eternamente namorados, essa coisa. Então, de bom é que você acredita em reencarnação, né? E de ruim, que aí a segunda razão que daí pode estar motivando e é um alerta para quem está buscando informação sobre esse assunto, é que a pessoa daí ela está sob risco, né, ou vivendo um potencial grande de desnecessário sofrimento. Porque se daí vai atrás de buscar informação sobre a alma gêmea para explicar o porquê que ela pensa que encontrou a alma gêmea, ou porquê que ela está apaixonada sem correspondência pela alma gêmea, ou porquê que a alma gêmea a decepcionou, ou porquê que não encontrou ainda a alma gêmea, ou porquê que a vida é tão triste e seria feliz se encontrasse a alma gêmea. Tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. Então, há o grande risco... E você vai deixar um monte de gente bravo, isso é incrível, porque você falou que tudo isso é uma mentira. É mentira. Sabe? Então, como é que ele disse que é uma mentira? Mas está aí. Vamos tentar explicar, né? Mas faz parte do processo. Sim, né? Claro. Então é muito bom que daí é um título chamativo e todo mundo tem aquele assim. Você pergunta para um adolescente, assim, ou para um adulto que não amadureceu completamente, qual é o objetivo na vida? É encontrar a alma gêmea. Porque daí você pensa assim, encontrando a alma gêmea, que é aquela pessoa com a qual eu vou viver em perfeito idílio a vida inteira. A que vai me fazer feliz, né? Lógico. Não é? A felicidade é na outra pessoa. Estou delegando ao outro a capacidade de me tornar feliz, né? E isso tudo leva a uma revolta, uma desilusão completa, estando desiludido somente quem antes esteve iludido, né? Sem dúvida. Então, a busca pela alma gêmea talvez seja assim, quase aquele que lutava contra os moinhos, né, que é o nome do personagem do Cervantes que lutava contra os moinhos de vento. Não sei, não lembro. Dom Quixote. Dom Quixote, sim. É tão inútil quanto atacar um moinho com uma lança, assim. Não vai se quebrar, vai cair, vai se decepcionar, vai subir no cavalo, vai atacar de novo, tudo. Só que o que você está vendo, na verdade, não existe, não é um dragão, é só um moinho. Então a questão da alma gêmea, ela tende a trazer só desilusões. Tá aí, ó. Até engasguei, você viu? É porque tá frio, tá vendo? Que frio nada, é que eu engoli errado. Vamos lá.
Então, mas, puxa, é muito interessante isso aqui, da questão da... Tem um texto do Mário Rossi de Luna. Opa! Será que eu existi anteriormente ou alguma coisa assim? Acho que são 2 ou 3 páginas e foi publicado em Dharana. Dharana é o órgão oficial de divulgação da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tá. Daí eu vou preparar esse texto, né, e te mando. Mas mando. Nessa vida? Não, nessa. Tá bom. Depois o público fica me cobrando e aqui o seu Jorge não me mandou. Mas tá bom, você vai mandar, tá bom. Então tá, nessa vida. Então daí eu vou te mandar... Dá para ver o vermelho dele aqui? Sim, não, deu um calor. Eu vou te mandar em formato PDF, com brasão, tudo direitinho. Daí você pode compartilhar com quem queira, né? Beleza, no tá grupo, bom. Tá bom. Então fica aqui o Mas compromisso. você não pode dizer a frase? Não é uma frase, é um texto inteiro onde ele explica essa questão. Ah, tá, um texto inteiro. Pensei que era 3 linhas, eu entendi que era 3 linhas, não. Páginas. Ah, tá bom, desculpa. E é um texto assim... pouquíssimo conhecido do Rossi de Luna, né? E muito procedente para comentar a questão da não razoabilidade com relação à questão da alma gêmea e da reencarnação. Acho que teria eu existido anteriormente, alguma coisa assim. Sim, o texto, o título me lembro, não lembro do conteúdo. Mas é muito interessante. Aí eu disponibilizo dentro dos arquivos do programa. Aí foi traduzido pelo pessoal da sociedade e publicado em Dharana. Então, como já foi publicado em Dharana, legal, aí sim, do jeito que você mandar vai ser disponibilizado. Então tá, muito bem. Então assim, olha, Grego. Bom, falamos de alma gêmea, agora vamos para as almas, alma irmã. Não falamos de alma gêmea ainda, a gente só... deu umas pinceladas. A gente só conversou que ia começar a conversar. Ótimo, isso. Vamos começar a conversar agora. Então assim, ó. Para a gente conversar sobre a alma gêmea, alma gêmea ou alma irmã? Tanto faz. Tá. A gente começa a conversar como se fosse igual, mas não sabe. Tá, porque eu estou respeitando as palavras do professor. Sim. O professor escreveu alma irmã. Só que para compreender o alma irmã, a gente tem que compreender o que seja alma gêmea e aproveitar para desconstruir a ideia de alma gêmea. E em estando desconstruída a ideia de alma gêmea, resta o conceito de alma irmã, que é onde a gente quer chegar. Perfeito. O que une e que tornaria possível o conceito de alma gêmea e o que une e torna possível o conceito de alma irmã é o que a gente conceitua como o amor. Então vamos falar sobre a questão do que seja o amor em todas as suas variantes, para compreender como que isso acontece ou não acontece. Tem uma coisa muito interessante com relação à expressão, a palavra amor que a gente usa hoje, né, que é derivado do latim, que ela tem por origem uma raiz do proto-indo-europeu. Proto-indo-europeu é aquela transição, né, da própria, a sequência da própria quinta raça, até chegar daí da Índia, vem para a Europa, vem e se lança para o Ocidente. Então essa mistura de conhecimento e de idiomas é o que se chama proto-indo-europeu, que é essa transição, né? Então a raiz em proto-indo-europeu de amor é ama, A-M-M-A. E ama era o nome com o qual o filho chamava a mãe. Isso na tradição védica, né? Só que daí, acima dessa compreensão, então amor de início, a palavra amor, ela era usada unicamente para designar o amor maternal, ou o amor materno, né? Não existia isso de o homem amar a mulher, né? O amigo amar o amigo, não existia nada disso. Então, amor é o que o filho sente pela mãe e o que a mãe sente pelo filho. Primeiro a mãe sente pelo filho, porque o filho só depois tem consciência e começa a retribuir. Isso é o que se chama amor, né? E ama.
Só que daí tem uma questão esotérica profundíssima com relação a isso, porque não é a mãe humana, a mãe carnal com relação ao filho que ela gerou, que são unidos pelo amor, mas aí é a mãe universal, é a própria organização cósmica, né, através do amor universal, é que então tem uma relação de amor com o seu filho gerado, e o seu filho gerado é o próprio universo. E aí então o amor que a mãe sente pelo filho, o ama, né, é o mantenedor da própria existência da matéria. Uma expressão do ama ou do amor seria o aum ou o on, que é o som que mantém a matéria organizada. Esse é o amor supremo manifesto na matéria cósmica. Tá? Esse é o ama. Existem vários tipos de amor do ponto de vista humano, né? A gente deixando de lado esse amor cósmico que é o ama, né? Então, o amor maternal ou paternal, né? E aí o filial mesmo, né? Então, entre mãe e filho humano, né? Ou pai e filho humano. E esse amor, primeiro ele é unilateral, porque só a mãe ama o filho, porque ele não tem condição de compreender o que ele está recebendo, até que ele passe pelas fases da vida, que a gente já conversou, ele então consiga amadurecer e retribuir esse amor, né, de amor instintivo, né, até amor de ser humano maduro, consciente, onde chega um ponto em que ele consegue compreender exatamente o que ele recebeu de pai e mãe em termos de afeto e devolve igual, até que chegue um ponto em que pai e mãe sejam tão velhos, né, que daí então se inverte e ele, filho, passa a dar o amor paterno e materno consciente para o pai e mãe já idosos, que passam a se comportar como filhos. É um ciclo, né? Sim. De descida e subida da matéria. E de início, esse amor maternal, ele implica em obediência, porque o filho tem que obedecer ao pai e mãe, né? E aí então ele recebe como retribuição o amor paterno e materno, na medida que ele vai adquirindo consciência, se desenvolvendo e adquire a independência, onde acaba a obediência. Ou como se o amor paterno e materno ele passasse por um período em que ele representa força, um período em que ele representa poder. Então o pai e mãe, para uma adolescente ou pré-adolescente, tem que exercer o poder para que ele sirva como exemplo para colocar o filho, dar os bons caminhos para o filho. Chega um momento em que daí esse poder do amor materno e paterno se transforma em autoridade, onde o filho, por vontade própria, reconhece no pai e mãe uma autoridade sobre ele, uma autoridade moral sobre ele, e autoridade moral é igual a respeito. E então, se há autoridade moral e há respeito, há convivência pacífica em seres humanos distintos em um mesmo jeito, um mesmo ente kármico, que seria o sobrenome da família. O outro tipo de amor que existe aí então seria o amor passional, não é? Que é o que se aproxima mais do conceito de alma gêmea que hoje se compreende, né? O paixão, passiones, vem do pachor, latino, que é submissão, dor, enfermidade, onde paciente, né, a raiz de um paciente doente em um hospital é a mesma raiz etimológica da paixão, e isso em latim. E em grego, o pathos é o dor, é o sofrimento, que é a raiz também da empatia. Isso. A empatia, né? E mesmo em latim, o empatia, o em é com, né? E o in dentro. Então você tem a antipatia e a empatia, mas as duas coisas significam você entrar no mundo do outro e compartilhar dele o que ele seja. Esse é o mais profundo da empatia, né? Você falou agora há pouco, a gente encontra as pessoas as quais a gente não conhece e tem uma imediata empatia.
É porque todas as variantes do amor são variantes vibracionais, né? Quando você encontra alguém que seja do mesmo tipo que você, a empatia é imediata. E a empatia, ela pode te trazer... Você falou do tipo, mas que tipo? Você falou que tipo igual a você? Porque às vezes eu posso ser uma pessoa... Não sei. Exatamente. Eu posso ser uma pessoa extrovertida e a pessoa que eu senti empatia pode ser aquela pessoa super introvertida. Mas aí depende, qual é o aspecto esse? Aí depende do nível de empatia. Tá. Né? Porque o outro você não é igual a você. Porque assim, você o persona, a personalidade, e o persona, né, como o próprio nome diz, é aquilo o veículo através do qual o som flui, ou o verbo Você está vendo algum aspecto seu na empatia? Como é que é isso? Não é o ver, é se identificar. É se identificar. Porque, então, a empatia, ela acontece não com a persona, ela acontece com o indivíduo. Certo. Então, a empatia, por mais que você pense que da outra pessoa ela simpatizou de imediato com a tua persona, tua personalidade, com o grego, não. Houve uma conexão com aquilo que você é e não é o grego. Essa que é a empatia profunda, legal, que traz a felicidade. Porque tem a empatia humana ou a empatia astral, que ela tende a dar uma abertura para a infelicidade ou para desilusão, ou para revolta, ou para uma inimizade. Se aproxima, espera, não tem retorno, se afasta com mágoa. Porque você fez uma aproximação astral. Claro. Quanto mais elevado é a empatia, até o ponto de daí haver a empatia, não entre a persona, mas entre os indivíduos, quer dizer, e indivíduo é o eu superior de cada um, e não a alma de cada um. Aí então isso que vai denotar ou vai determinar o que daí vai sobrar, se realmente vai sobrar uma coisa construtiva, né? Ou se então é só uma experiência astral a mais na vida de cada um. Muito interessante. Então o paixão, ele significa dor, sofrimento, né? E aí então a raiz de paixão é a raiz de paciente, é a raiz de empatia. Então a empatia, ela pode ser algo que gere felicidade ou que gere tanta dor quanto uma enfermidade, né? E o conceito que se faz hoje, e veja que daí há um uso inadequado de chamar de amor passional, né? Não existe amor passional, né? Existe paixão, isso sim. Paixão não é amor passional. Foi uma denominação para diferenciar do amor fraterno, dessas coisas, né? Deram um nome para... São coisas diferentes, né? Então, tanto é que é assim. Então, o ser humano, ele é como se fosse assim, um triângulo de cabeça para baixo, formado por coxa, joelho e solo dos pés, onde tem as forças infernais, as quais nós temos que controlar. Um quadrado, que é o quadrado humano, que seria o quê? Tudo aquilo que existe entre o básico e o coração, que é aqui onde o humano tende a se resolver. E um triângulo superior, que daí seria a parte divina em cada um, né? O que acontece quando a tônica da relação é a paixão, onde a razão da atração é a paixão, é tudo aquilo que fica no triângulo de ponta para baixo. De ponta para baixo, e como tem um quadrado, né, e o triângulo, então nesse ponto de contato, então não passa do Muladhara, né? Então, assim, na pior das hipóteses, esse caos, né, de vitalidade, essas forças infernais, elas podem ficar assim tão convulsionadas que daí sobe e começa a convulsionar até o umbigo, que daí seria a base do que seria o astral, envolve baço, envolve tudo, e aí a pessoa perde completamente a razão e se esquecendo inclusive da sua condição humana e projetando, conforme você falou agora há pouquinho,
todas as possibilidades de felicidade naquele outro qual é a minha alma gêmea. E não é, né? Porque a alma, a compreensão do que viria a ser alma gêmea só aconteceria quando esse influxo ele ultrapassasse a altura do coração. Até então é um Deus nos acuda, é um pandemônio, é um caos. Foi bom você falar isso aqui, porque eu sempre disse mesmo, conhecimento meu, vamos dizer, coisa minha, que tudo que começa aqui vai permanecer aqui. Porque é aqui, se algum relacionamento aconteceu por empatia do triângulo para baixo, vamos dizer, realmente nunca vai subir aquela coisa. Né? Então, pode até, sei lá, né? Poderia, Grego, poderia, porque assim, você pega 2 adolescentes ou 2 jovens, né? Pela própria complexão física de corpo e de alma nesse momento, ele não tem a maturidade suficiente para compreender o que seja. A questão é o quanto isso que está acontecendo em termos de revolução vital, astral, física, que é uma paixão desenfreada, ela vai sobreviver, o quanto tempo ela vai sobreviver, a ponto de possibilitar uma maturidade que venha então a transformá-la no que pode vir a ser, veja, vem então a transformá-la no que pode vir a ser o conceito de amor. A questão do mito, que não é mito, né, de Eros e Psique. Sim, Eros e Psique. Já vamos conversar sobre isso. Né? Assim, eu recomendaria que todos lessem, porque ali a busca, o caminho entre a alma e o eu superior. Eros é o eu superior, por isso que ele tem asas, né? Então ele fica sempre acima do Akasha, né? E a psique é a alma humana. Isso é um tratado de psicologia, né? Eros e Psique, não, né? De esoterismo. Esoterismo, sim. Esoterismo. Tanto é que no final, depois então, e aí Psique é colocada por Afrodite, que é a mãe de Eros, né? Para fazer aquelas 4 provas para ver se ela passa. Nessas provas ela sempre é ajudada pela divindade, né? E aí quando então aí Eros vai a Zeus para que Psique seja aceita, ela, a alma, ela se submete. Isso está no mito, assim, qualquer lugar da internet se encontra exatamente assim, né? E ela se submete a uma assembleia celestial. Olha só. E aí então ela, Psique, que é a alma humana, né? Ela é aceita como divindade, e aí então, e somente então, ela pode viver junto com Eros. O amor verdadeiro, não o amor passional. Nesse caso, a alma irmã. Alma irmã. Então vamos ler, todo mundo, quem não leu, Eros e Psique. É muito interessante, né? E é um mito que começa como exotérico. Se prestar atenção na escrita, ele se transforma em mesotérico. E se realmente for buscar compreender o que está ali, ele é profundamente esotérico, né? Ele é o caminho, né, e as provas pelas quais passa a alma humana a caminho de encontrar, né, o eu superior. Tanto é que são 4 provas. 1, 2, 3, 4. Exatamente, está aí. Né? Bom, então a paixão, ela significa dor, né? Nenhuma paixão em si contém qualquer coisa parecido com amor. Paixão, é impulso, é instinto, né? Assim, é ação do astral, e ela tem prazo de validade também. Profundamente desgastante, porque o organismo do apaixonado, ele não sobrevive apaixonado durante muito tempo, ou a paixão arrefece e muda, ou leva o apaixonado à loucura. A loucura física real, ele não sobrevive, porque o consumo, a demanda de energia para sustentar uma paixão, ela é de tal forma e ela causa de tal maneira a desagregação do processo de decisão humana, desagrega inclusive dos resquícios mais básicos da razoabilidade, que aí o astral inteiro desse apaixonado ou desta pessoa apaixonada,
ele se volta para uma única fonte de alimento. Então, tudo o que nele exista, o desejo de ficar bem, em paz, rico, feliz, ter isso, ter aquilo, experimentar, tal, tudo isso se concentra e passa a se alimentar da perspectiva de que aquela uma única pessoa resolva. E o resultado é catastrófico. Na grande maioria das vezes. Não, é catastrófico, porque assim, o desgaste é tamanho, né? A única salvação é se a pessoa compreender o que está acontecendo em tempo, né? E aí passar a ter uma convivência, e aí essa convivência fizer com que a paixão arrefeça e vá se transformando aos poucos, aprendendo que nem todos aqueles desejos, nem todas as aspirações que eu tenho em mim podem ser atendidas pela outra pessoa. Aí com isso diminui a possibilidade de criação das revoltas, dos ódios, das inseguranças, e aí a convivência vai acontecendo, onde chega um ponto em que a paixão deixa de existir, e aí junto com as decepções começa a se desenvolver o que seria uma convivência razoável, não mais baseado só na erotização, não mais baseado só na sexualidade, mas aí aprendendo e dando espaço para a outra pessoa também. Aí essa ex-paixão, né, arrefecida torna possível a convivência, e essa convivência então com o tempo amadurecendo, né, ela pode vir a se tornar algo que conduz à compreensão do que seria o amor verdadeiro. Se não, você acha que tem condição mesmo? Depois, você acha que uma paixão pode terminar como um amor verdadeiro? Você disse que é factível, acabou de dizer que... Do ponto de vista, no limite do amor humano... Isso, seria factível, né? Mas... É factível, sabe por quê? Porque o limite do amor humano é o amor fraterno. Isso é. Esse é o limite do amor humano. Então, você pode dar paixão à razoabilidade, da razoabilidade ao respeito... Tudo questão de consciência, do né? respeito ao amor fraterno. Então, você passar a amar aquele que foi objeto da tua paixão, aquela pessoa que foi objeto da tua paixão, você a ama como a um irmão fraterno, não a um germano, porque foi uma escolha tua, né? Aí, ainda assim, é amor humano. Sabe por quê? Já vou conversar. Vou falar outro tipo de amor. Tá. Né? Então, a gente falou sobre a paixão. Assim, e sabe por que daí a paixão ela não consegue levar ao que seria o amor mesmo? É porque... Assim, ó. Deixa eu ver como é que eu vou falar. Não, primeiro eu vou avançar, vou falar sobre o amor fraterno, depois eu volto nesse ponto e no outro ponto. Então, depois do amor passional, né, o que seria o segundo tipo de amor, o terceiro seria o amor fraterno. O amor fraterno é muito interessante pelo seguinte, Grego. Primeiro que é de frater, né? Então você escolhe a quem amar. Não é um amor de germano, onde você tem uma ligação kármica que estabelece com família ou o que seja. Então é aquilo que você dá a quem você quer, né? Foi bom você falar isso aí, porque a maioria das pessoas pensa que o amor fraterno é generalizado. E aí que se confunde com o incondicional, né? O fraterno com o incondicional não tem. Totalmente diferente. O incondicional está acima do fraterno. Exato, seria o último tipo de amor, que seria o amor universal. Mas eu achei interessante você falar que o fraterno você escolhe a quem gostar, né? Claro, amor. Que sim. Você escolhe porque a gente está conversando agora naquela contraparte ou na parte a favor, que é aquela a qual eu dediquei de início a paixão, né? Sim, sim. Então, isso vai evoluir, e o amor fraterno tem uma coisa muito interessante que assim, é que o amor, como ama, A-M-M-A, então como força cósmica, ele só pode ser experimentado, compreendido e sentido quanto mais abrangente ele seja. Então, é como você querer passar um oceano num funil. Sim. Né? Você até pode, a questão são quantas existências para isso acontecer, claro. E o tamanho do recipiente e a força para que isso aconteça.
do ponto de vista material, impossível, né? Então, você tem o ama, que é o amor cósmico, que é aquilo da mãe universal pela própria matéria, que é o que mantém a coisa toda unida. E ele está difuso, então, em tudo. A única maneira de sentir e de compreender esse amor universal seria, então, amar todas as coisas de maneira igual. E a gente já conversou aqui, assim, quando o Buda, quando um adepto de Samadhi, no caso Buda, ele voltava amando tudo sem saber o que era. Então ele abraçava árvore, pedra, animal, gente. Então era tudo a mesma coisa, né? Isso é equivalente à epifania, ao samadhi, ao algo assim, é o êxtase da contemplação da divindade. O que a gente vai contemplar? O amor universal materializado. Isso é chocante, transformador. Então você não consegue mais escolher quem amar. O amor fraterno de início, você vai dedicar, né, a quem? Então você está com aquela contraparte, que é aquela pessoa que você escolheu, que o karma colocou para você, ou o karma te colocou na vida da pessoa, que a gente sempre tem que examinar do ponto de vista do outro, né? Não, é o karma, né, meu, né, que me colocou aquela pessoa. Não, às vezes é o do outro que pode ter te colocado, porque cada um tem a pessoa que precisa. Isso. Né? Não existe isso. Ainda usei sua frase hoje ainda. Para um amigo aí. Porque a vida é um aprendizado. Então, o amor universal é isso. Quanto mais, e veja assim, se você ama universalmente a todos, vou colocar assim se você ama fraternalmente a vários, então você não consegue ter ciúme da humanidade inteira, nem odiar a humanidade inteira, nem querer possuir a humanidade inteira, nem querer ter a humanidade inteira, nem querer controlar a humanidade inteira, nem querer se aborrecer com a humanidade inteira. É impossível, né? Então, quanto mais expandido o nosso sentimento, mais ele vai se aproximar do que seria o amor fraterno de maneira generalizada. Quanto mais você vai afunilando esse sentimento, né, mais ele se distancia do que seria o amor de verdade. Até um ponto de, quando daí você então tem um sentimento por uma pessoa, e ainda ligado à atração sexual, que seria a questão da paixão, é tudo menos do que o amor. E aí ali, como não tem a compreensão... Como é que você define isso, então? Esse sentimento, como é que você chamaria ele? Paixão. Paixão. É paixão. A atração... Tudo que não é amor é paixão. Boa definição. Não sei, porque daí há o caminho para se chegar até lá, não é? Então, há um caminho... E como todo caminho tem sete possibilidades, então haveria 7 possibilidades, né, da compreensão cósmica até a paixão mais animal, mais profunda, né? Porque a paixão mais animal, a gente chama de paixão animal porque, né, no animal o que existe e que o atrai para a outra parte é o instinto da procriação. Com certeza. Né? É o instinto sexual, né? E aí às vezes o ser humano ele se comporta de maneira parecida, só que ao invés de se aproximar para procriar, se aproxima por lazer. E até aqui só fazendo um parênteses, é uma coisa muito interessante, o sexo ele é só a polaridade universal, né? Então ele existe, a gente já conversou. Na frase do professor lá está a prostituição, né? Não, mas aí ele fala, né? E isso tem que ter prestar muita atenção quando a gente lê o professor, que daí isso aí é um contexto, isso é uma carta, é uma carta de 58. Ah, é? Não, ele está como, eu tenho ele salvo como assim, que é exatamente isso, o poder é uma matéria dele. Darana, então é um trecho público, né? Sim. Mas só que ele faz parte de um escrito dele de 58. É claro que o sentido deve ser outro, deve ser um excerto de uma coisa, né? E aí ele sempre faz assim, então ele num parágrafo ele se torna mais agudo, a ponto de usar essa expressão, no parágrafo seguinte ele vai e explica o que quer dizer. Então, às vezes tem 20, 30 páginas. Para essa sinopse eu tomei esse cuidado, para dar o sentido do que nós estamos conversando, que é muito mais amplo. Realmente. E tinha um segmento ali que você deve ter tirado o logo em seguida, que é complexíssimo de ser falado, claro. Porque envolve uma outra questão que todo mundo tem e todo mundo gosta, tá lá com relação aos animais da natureza, as coisas isso, e tal. Perfeito. Né? Mas não tinha nada a ver. Sim, até porque é uma parte mais complexa de explicar. Né? Bom, então, quando você chega ao ponto de daí ter tudo isso que você pensa que é amor direcionado para uma pessoa,
Daí então vem o ciúme, a posse, vem... Terrível. Tudo. É porque você pegou tudo que deveria ser o amor e foi transformando isso em uma coisa humana, passou pelo reino divinal, que são os 3 superiores, passou pelo reino nominal, que são os 4 intermediários, e se projetou no último, interfaceando com o reino animal, que seria o amor ou a atração pura e simples física com relação àquela necessidade. E a questão da sexualidade, ela é uma força cósmica, é a polaridade. Então, tanto é que o homem e mulher de hoje só passaram a existir com a divisão do prana na 3ª raça mãe, na raça umbriana. Antes não existia, né? E até por isso veio um mito da questão da alma gêmea, porque antes existia o masculino e feminino junto, isso, o feminino isso, e masculino... Pode ser, que a origem tenha sido aí. O outro também, né? E depois se separou, né? Ficou o masculino, o feminino, e aí sempre um buscando a contraparte, né? Que é um mito, que não é dessa forma, né? Que acontece. Mas então, quanto mais você tende a pegar os tipos de amor e aí concentrar em um único indivíduo, né, numa única alma, né, aí então isso se transforma em uma coisa destruidora, e vê que daí ela vem do ama, a MMA, que seria a expressão do amor universal. Sim. Né, e vai até o pachonis, que é a dor, toda a dor possível que você vai experimentar por estar, e tem outra coisa interessante também, é que paixão é um ato passivo. Você se submete àquele pelo qual você está apaixonado. Sem dúvida. Né? E isso, etimologicamente, a própria substância, a própria essência da palavra diz isso. Então, são caminhos, como se fosse assim, do céu ao inferno. Né? O amor fraterno, então, você pode dirigir ele a uma pessoa, que é aquela pessoa que convive com você, assim, e que começou como uma paixão física, foi evoluindo, foi arrefecendo, virou convivência, né? Virou fraternidade, virou um respeito, virou um amor fraterno. Isso é um caminhar. Esse amor fraterno, na medida que você experiencia e você trata o outro já não mais como o teu parceiro, mas como o teu irmão, né? Então te dá uma compreensão que permite você avançar mais na compreensão do que seja o amor, e aí então sim, rumando para o amor fraterno generalizado, não mais a né? Mas a todos. E esse é o caminho para a compreensão e vivência do que seria o último tipo de amor possível, que dá então experienciar o amor universal enquanto ser humano. Aí sim. Aí vem a pergunta, isso que une essas duas coisas, ele é perene, ele é eterno? Não, porque a paixão, ela tem os dias contados. Tem, sempre. E mesmo que a pessoa conseguisse ver apaixonada do início do evento até o dia da sua morte, né, ainda assim cessa a alimentação da paixão e a paixão cessa com a morte. Não tem como você levar uma paixão profunda com você para o túmulo ou para o que vier depois, porque ela não vai ter condição de ser vivificada, né? E não tem como você esperar, e essa é a base de uma das interpretações que seria, uma das interpretações erradas que seria a alma gêmea, é de esperar, assim, não, eu sou tão apaixonado por essa mulher, ou essa mulher é tão apaixonada pelo homem, ou o parceiro é tão apaixonado pela parceira, ou vice-versa, ou o que seja, né, que aí na próxima existência, né, você vai voltar como minha esposa, como minha companheira, meu companheiro, não sei o que, namorado, então se imagina, né, e isso é um grave erro, que aquela coisa humana densa que não consegue sequer chegar no reino da razoabilidade vai ultrapassar todos os planos cósmicos e adquirir a perenidade a ponto de daí eu vir todas as existências futuras apaixonado fisicamente por aquela mesma pessoa, o que é de uma inconsistência, de uma imprudência, de um, e de um egoísmo, diria também, né? Puxa. Ímpar. E egoísmo é a última palavra que eu usar. De um egoísmo, porque aí aquilo que lhe é dado como capacidade para destinar a tudo e a todos, você entrega e dedica a um e se submete
delegando ao outro a capacidade de atender todas as suas demandas em vida, a tal ponto que você só imagina o conceito de felicidade com aquela pessoa. É verdade. Você já ouviu a expressão colóquio amoroso, né? Sim. Então, o colóquio é conversa, né? Sim. Você sabe que a única possibilidade de colóquio amoroso, né, é entre almas irmãs, né? Tem até um livro, né, com esse nome, né? Tem até um livro com esse nome. Então, assim, quando há o mesmo nível de consciência isso, agora superior, almas irmãs aí, ó. Quando há o mesmo nível de consciência, aí sim, mas só vou encerrar então o alma gêmea e vamos começar. Sim, claro. Então, esse conceito de alma gêmea passional, esquece, é impossível, inexiste, né? É muito lindo para incentivar a compra de presente do Dia dos Namorados. Isso, e para ir para as pessoas ficarem se iludindo, as né, loucuras que cada um faz, as insanidades que cada um pratica. Então assim, não, eu tinha a minha alma gêmea e ela me deixou por outro, então por isso eu tenho o direito de ser revoltado, odiar a humanidade. Então, às vezes, esse artifício, essa falácia da alma gêmea é usada para justificar o azedume que a pessoa vai levar a vida inteira, o ódio que ela vai propagar a vida inteira, a revolta que ela vai se permitir sentir a vida inteira, porque aquele que ela achava, ou aquela que ela achava que era a sua fonte da felicidade, faliu, acabou, não existe mais. Então é como criar um argumento para um processo autofágico, onde a pessoa então vai passar a vida inteira desiludida, porque a alma gêmea dela, que foi o primeiro amor, não deu certo porque a pessoa escolheu outro, tal. É uma mentira, é viver em uma mentira gigantesca, porque não existe o conceito de alma gêmea. Não tem como, mesmo que esse amor passional, essa paixão, né, ela persistisse, essa atração física persistisse, assim, ela acaba quando baixa a tampa da cova, do caixão, né? Ou dali para frente, se a pessoa encerrou a sua vida profundamente apaixonada, tanto de bem quanto desiludida por uma paixão, e aí vai se haver no seu próprio mundo, esse resto de paixão denso vai praticamente impedir que ela continue a caminhada por séculos, até que ela resolva essa miséria toda, esse pandemônio criado, e aí a paixão que não arrefeceu em vida, arrefeça em morte. É complexo, né? É complexo e atrapalha muito a evolução. Atrapalha muito. Alma gêmea, então, Zé Fini. passional, esquece. Alma irmã. O primeiro conceito de alma irmã é aquela assim, então, e sempre há a possibilidade, a gente está falando em alma, não chegamos em mônada, alma irmã. Sim. Então, a alma irmã é aquela em que há a possibilidade de existir. Há a possibilidade que você tenha mais 6 almas irmãs. Ah, é? Sim, por quê? Porque a alma irmã seria o teu tulco, seria você mais 6 ligado a 1. Essa é a tua alma irmã, né? Por quê? Mas aí por ela você não nutre uma atração física, uma paixão profunda, né? Uma atração. É diferente. Não. Você pode nutrir por essa alma irmã respeito, amizade, empatia, admiração, totalmente diferente. Qualquer sentimento que não seja encapsulado, né, dentro de uma calça e de uma blusa que a outra pessoa está vestindo. Entende? Toda vez que você conseguir encapsular todo o teu mais profundo sentimento do universo em um nome ou em uma identidade, tira o nome mais profundo e do universo, porque não existe sentimento. Sim, meu sentimento de paixão profunda por aquela pessoa existiu, plausível. Meu sentimento de compreensão profunda, não sei o que tal, cósmica, por aquela pessoa que era minha alma gêmea, não sei o que tal, existiu. Não existiu profundo, nem cósmico, nem um sentimento elevado, nem alma gêmea. Você está enganando a você mesmo,
para justificar ou erros ou decepções. Cada um faz o que quer. Ou que a gente já falou muito, né? Os desejos, né? Coisa. Todos os desejos, né? É como se para o conglomerado de desejos que existe em cada um, quando eles se entrelaçam e acontece aquilo de elencar aquela outra pessoa como se fosse a alma gêmea, quer dizer, aquela paixão profunda, aquele desejo que daí é um desejo tão profundo que ele se transforma em posse, em ciúme, onde você morre de medo de perder aquela pessoa porque ela que alimenta todos, é como se fosse a fonte da juventude para todos os elementais que em você existe. Isso é o conceito daquilo que você elege como alma gêmea. Sim. Porque ela alimenta toda a tua felicidade, toda a tua... E o para frente, né? Então você projeta seus desejos de futuro, você se imagina... Hoje tem 16 anos, daí está profundamente apaixonado, enlouquecido por aquela menina que estuda junto contigo. E você imagina assim, nossa, eu vou estar com 100 anos e ainda vou estar andando de mãos dadas com ela e a gente ainda profundamente apaixonado. Mentira! Porque se você tiver a felicidade de conseguir fazer com que aquilo se transforme em algo que dê uma convivência harmônica por 100 anos, com certeza em 100 anos não é paixão. Ah, sem dúvida. Né? Lógico. Claro, claro, aí é fraternidade, Isso. aí é amor fraterno. Transformou-se. E se você consegue desenvolver o amor fraterno por uma pessoa, você então aprende a desenvolver aí o verdadeiro por todos e rumo porque seria o ama, que aí sim você... E o que se sente com relação à humanidade? Eu amo. Aí você pode dizer, tá no teu direito. Bom, essa questão do amor passional, o amor nós fraterno, estávamos já na alma irmã. O amor fraterno mais elevado e o amor universal, daí ele se aplica à alma irmã, porque é aquela alma que daí ela compartilha o trabalho contigo, os teus objetivos. E não é aquele que coopera contigo, não é o que trabalha contigo, não. Isso é a atividade humana. É aquela que estruturalmente faz parte contigo de uma única coisa. E quem é essa minha alma irmã? Não sei. Mas aí é uma individualidade ou não? É uma individualidade, ou são individualidades, né? A tendência é sempre de 1 para 7. 1 para 7, tá. Sempre de 1 para 7. Mas acontece assim, grego. Então você e mais 6 são almas... Mas como eu tenho 6 tucos, né? 7 tucos, você né? E mais 6 são então somos 7. 49, na verdade. Podemos ser 49 almas irmãs, digamos assim. Depende da atividade de cada uma, porque acontece assim. Então você e mais 6. Né? Isso. Então, na época de HPB, ela dizia 1 guru para 5 discípulos, né? Na época tinha percepção de um outro momento evolucional. Hoje não é de 1 para 5, é de 1 para 7. Então, você e mais 6 estão ligados a 1. São 6 almas irmãs ligadas a uma única, né? Sim. E aí, não vamos nem analisar para cima, vou analisar para baixo. Aí você desenvolve um trabalho e você chega à compreensão do que seja a fraternidade, o amor universal, você busca teu caminho, você anda, você chega na tua família espiritual e você é recebido pelo teu pai e mãe espirituais, né? E aí você evolui, chega a um ponto em que daí então você está com a maturidade tal que você começa a repartir aquilo que fraternalmente você recebeu. Você pega aquele amor fraterno, aquele amor universal que você recebeu, e ele é tanto que em você ele não cabe. E aí você começa a repartir de uma maneira ilógica, que assim, em vez de você cuidar da tua vida, você vai dedicar a tua vida para ajudar os outros. Na medida em que você faz isso, veja como é muito interessante. Daí você passa a ser o 1 e você cria mais 6, mais 7. Tá. Entendeu? A pirâmide como é que funciona? Isso são almas irmãs do ponto de vista humano, né? Aí são aqueles os quais estão ligados a você. E aí um desses que estava esse 7 ligado a você, ele faz a mesma coisa e aquilo que você plantou nele, o spes, né? O semine, né? Que aí a esperança vai residir na semente, a esperança da colheita na semente, daí aquilo que você plantou nele também frutifica. E ele consegue compreender o que seja amor universal. E o amor universal, o verdadeiro amor universal, quando compreendido,
ele em si não cabe mais de contente. Acho que até tem uma música que usa essa expressão. Quando então essa experiência acontece, é quando o caso do Buda, então a coisa vem de tal forma, né, e sim, se exteriorizando, explodindo nele, que ele tem que demonstrar amor, abraçar árvore, pedra, animais, gente, tudo, porque não cabe aquele negócio, né? E aí então você repartiu isso, essa semente colocada em outro vai florescer, né? E lembra do espécie, né? Que o espécie é expandir, aquilo vai se expandir, e aí ele passa a ser um donde emanam sete, e ele passa a ser um, e aí o para cima é a mesma coisa, chega um ponto então que desde o ser humano mais inconsciente até a raiz do ama, que é o amor universal, é uma pirâmide só. Esse que é o caminho do amor. Há o caso, né, e aí para finalizar, as possibilidades do que seria então alma irmã, mas daí não do ponto de vista de trabalho humano. É aquilo então, quando sabe que existem os manus, né? Sim. Manu é aquele que vem da tônica de uma raça, que acontece periodicamente, né? Então, às vezes o manu, ele faz o seguinte, ele tem que criar a prole, a gênese dos seres que virão, do porvir. Daí então o manu, ele deixa determinados procedimentos para fazer a união das duas existências, das duas criaturas, daí não mais a nível de alma, né, mas a nível de unidade. De unidade. Aí seria a questão da mônada. Da mônada. Opa, aí já então esse é o máximo que a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas então cabe ao Manu fazer isso. Há possibilidades, há meios de se fazer isso. Ele outorga esse poder, essa capacidade, né, para que isso seja feito. E é uma coisa absolutamente séria que implica então a união, né, de duas vertentes evolucionais enquanto existia matéria. E não quer dizer assim, eu estou unido com aquela outra pessoa, então a gente vai nascer sempre, né, junto como marido e mulher, mulher e marido. Não, claro que não. É como, por assim, você e tuas almas irmãs, se você é considerado aí de 1 para 7. Você está aqui, o outro está lá na Etiópia, o outro está lá no Afeganistão, o outro está na Grécia ainda, tem outro que está ali no teu mesmo bairro que você, né? Não interessa, não tem nada a ver, não é assim, não é do sexo oposto, não é da mesma raça, pode ser, pode não ser, não se sabe, a gente nunca sabe quem é. Entende? Então, isso é o que mais se aproximaria do conceito de alma irmã. Irmã de trabalho, irmã de obra. Isso aí, ó. A alma frater, né? Por isso se fala fraterno, irmão. Quando você fala fraterno, irmão, você está dizendo alma irmã. Sabe? Agora, a alma gêmea é outra coisa. Sim. Voltando então daí à questão você sabe que então tem o termo volúpia, né? Isso. Então volúpia é usado com uma conotação erótica, né? Nossa, e como? Assim, da mulher ou do homem, da mulher voluptuosa, então sempre ligado à questão da sexualidade. Só que isso em si é uma degradação, né? Como uma parte das coisas em termos de conhecimento, porque a voluptas, a inicial, ela era o símbolo da castidade. Era a mais pura representação da castidade, da pureza e do amor. Caramba, e se transformou nisso. E se transformou, né, nessa abordagem que se dá hoje. A mesma coisa que você falou ali da questão de Mara, que representa o rei Momo, perfeitamente, que é o carnaval. Exato. Então, por conta do humano não compreender o divino, né, e aí vai dando uma roupagem cada vez mais densa, o humano saca as verdades do divino e joga nos mundos infernais elementais, né, e aí a partir dali se trabalha em um pandemônio, né, o que é o que a gente vive hoje. A gente vive em um mundo em que coexiste o pandemônio humano e o céu divino. Só que esse mundo coexiste tanto no todo quanto no âmago de cada um. Individual, Com relação ao coloque amoroso, então, no humano, o único coloque amoroso possível, né,
E aí, a outra abordagem para a alma irmã é que você tem a alma humana e você tem a alma espiritual. A alma humana é a tua persona, é o grego. A tua alma espiritual é quem você é, que eu não sei quem você é. Então, o coloque amoroso final, do ponto de vista de matéria, do ponto de vista de ciclo evolucional, é o colóquio entre a alma e o eu superior. É quando Eros, então, finalmente consegue se unir à psique, mas daí psique já não é mais humana, porque ela, enquanto alma humana, se apresentou perante uma Assembleia Celestial, por decorrência, ela adquire o status de celeste, e como Eros contemplava e convivia com a alma humana, ele também já não é mais o que ele era. Então ele é um divino humanizado, ela é uma humana divinizada. Quando a alma humana, isso vale para você, vale para mim, vale para todos vocês, para cada um de nós. Quando a alma humana, e aí a alma é a persona, né? Ela adquire esse estado de consciência, esse estado em que daí ela consegue contemplar a outra parte de si mesmo, ela enquanto psique contempla Eros, que é a divindade ou superior, e como Eros ele fica além do Akasha, significa que daí, isso é coisa muito interessante, a alma humana, então, ela adquiriu imortalidade. Aí a alma não é mais perene, aí o grego já não morre mais, a persona grego, né? E passa a ser um irmão daquele o qual te originou, que antes era o eu superior, originou você como alma, você agora passa a ser perene e passa a ser um com ele. Opa! E aí você passa a ter a separação para 7, para 49, e assim se projetando na matéria, e aumenta a tua responsabilidade, porque você agora passa a cuidar daqueles os quais existem ainda no mundo o qual você existia. Então existe trabalho para sempre, né? No mínimo. Então, 2 dicas. Que vocês leiam Eros e Psique, está disponível na internet. Sim, sim. E nós já fizemos um programa aqui sobre mônada. Seria interessante vocês assistirem. Está lá nos arquivos, tudo. Pelo menos vai ter uma noção e quem sabe um dia a gente possa abordar mais profundamente sobre isso. A ideia é, a gente aborda os assuntos que você traz e aí você, por intuição, na minha opinião, né, por intuição, você tem criado assuntos em uma, como se fosse uma escada de Jacó. É interessante, Muito interessante, né? E então a gente pode um dia conversar, não é? Sobre o assunto, ou melhor, né? Ou melhor, que cada um de vocês procurem a sua família espiritual para serem adotados, para reencontrar o seu pai e mãe cósmicos. Olha e só. daí lá, ao invés de ouvirem através de mim ou através do grego, vocês ouçam daí já a partir da própria direto da fonte. Não mais de mim. Porque o que eu faço, grego, como discípulo, né? Você como discípulo, eu vou na fonte, encho o meu cantil e sigo o meu caminho, né? Aí encontro um aqui, um ali e tal, eu reparto um pouquinho, né? O que eu tenho, eu dou toda a minha água, não importa, e sigo. Mas eu só estou carregando um pouquinho, né? A fonte inesgotável continua lá sem porteira, não tem muro, aberto. Acessível, que nem o mundo das ideias. Exatamente. Por isso falar, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Perfeitamente. Né? E é por isso que diz assim, no momento em que se chegar a essa compreensão, né? Aí o professor diz, não mais admito que se diga eu tive uma ideia. Por quê? Porque no futuro a ideia será permanente no homem. Só que como é que a ideia pode ser permanente se a ideia ela existe no plano acima do que seria a mente abstrata, né? É muito simples, é só o homem se fundir consigo mesmo, né? Ele contemplar a sua alma irmã verdadeira, que é a alma humana contemplando o eu superior, e aí então nada mais há para ser aprendido. Engraçado, estou rindo aqui porque ainda hoje eu disse para alguém que eu tive uma ideia. Eu falei, não tive ideia nenhuma. Aí eu corrigi na hora, sabe? Porque você tem... Aí não, estava tudo aí. Uma expressão para, ao invés de dizer eu tive uma ideia, a gente podia dizer... Acessei uma ideia. Não, aí ela ainda está em outro lugar. Sei lá. Talvez
parir uma ideia, ou tem que ser alguma coisa assim, porque daí porque se eu dizer assim, eu acessei ou eu tive, é de um outro lugar. Você tem que usar um verbo que diga que você criou. Mas eu não criei, está tudo aí, já está criado. Mas quando você diz que você criou, você se coloca no lugar de. A ideia é você não ter que trazer alguma coisa, é você estar no lugar e falar do lugar onde está a coisa. Mas para fazer isso precisa ter consciência. Só se faz com. Eu não posso falar uma coisa que eu não tenha consciência dessa coisa. Eu sei, forma. Mas é que é um caminho, né? Claro, tem que ir devagar. Claro. Você não falou que tudo que se apresenta é falado. A partir do momento que você fala, ele já aconteceu. Então agora, isso que você trouxe agora, que é uma ideia nova, né? Vamos dizer, um novo ponto de vista então já deu uma consciência. Ponto de vista é uma expressão muito interessante, né? Porque ponto de vista é de onde você olha a coisa. E aí a compreensão da coisa só vem quando você, ao olhar... Já falou, frente a frente, olho no mesmo olho, nível, mesmo nível, olho, exatamente. Olho no olho. Aí sim, aí você é a coisa em si, aí não tem mais do que isso. Legal, foi muito bom, acho que nossa, conseguimos, né? O objetivo foi alcançado, porque fica, quando se apresenta aqui... É que há nuances desse assunto que daí é como tudo, né? Sim, talvez um dia a gente converse, mas não adianta querer... É porque o alimento o conhecimento é como um alimento, né? Não adianta comer demais. Exatamente. Sem nenhum você morre na ignorância, né? Com excesso você morre congestionado. Isso. E se você se alimentar e ele não for digerido, ele não for fazer parte da tua alma, não vai adiantar nada. Use a vida de outra maneira, não perca tempo. É isso aí. Jorge, mais uma vez, obrigado, obrigado por compartilhar. Obrigado a você pela oportunidade, obrigado. Isso aí, para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.